E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elvis. Vamos trabalhar então aqui com química, no assunto de coeficiente de solubilidade. Olha que loucura. Tranquilo? Atualmente eu trabalhei isso já com as turmas de segundo ano, tanto aqui de Umuarama quanto de Maringá, mas qualquer um que vai prestar vestibular, qualquer um que precisa aprender um pouco mais de química, vale assistir essas aulas então. E eu vou trabalhar aqui com exercícios, beleza? Alguns possuem essa listinha em mãos. Quem não tem problema, vai conseguir acompanhar aqui tranquilamente, beleza? Deixa eu diminuir aqui o vídeo, que o que importa aqui são os exercícios. Então vamos lá. Gente, ó, primeiro exercício do PSS de 2014. A solubilidade do cloreto de magnésio é de 55,8 gramas dele a cada 100 gramas de água em 18 graus. Ele está falando a temperatura porque a solubilidade de qualquer soluto depende da temperatura. Nessa temperatura são adicionados 150 gramas do cloreto de magnésio em 200 gramas de água. Então, em relação a isso, assinale o que for correto. 01. O sistema obtido ele é heterogêneo. Bom, gente, ó, é o seguinte. Para saber se ele é heterogêneo ou não, tem que fazer uma regrinha de 3. Esse exercício, e aliás, praticamente quase que todos, fornece o coeficiente de solubilidade, ok? Muitos, os padrãozinhos, o que é padrão, dá apenas a quantidade de água e pede quanto de soluto eu posso dissolver nessa quantidade de água. Aqui ele deu os dois, quantidade de água e quantidade de soluto. Bom, esquece o soluto que ele deu, usa somente 200 gramas de água, segue para a regrinha de 3. Então, se você olhar aqui comigo, tem uma regrinha de 3, onde eu montei aqui para vocês. Ó, aqui está a regrinha de 3. 55,8 gramas desse meu soluto, eu posso dissolver em 100 gramas de água. Só que nós estamos utilizando aqui, no caso, 200 gramas de água. Perfeito? Significa que, ó, de 100 para 200, dobra, tá bom, gente? De 100 para 200, dobrou. Multiplica por 2. Significa que o que acontece do lado direito também acontece do lado esquerdo. Ó que loucura. Então aqui também dobra, vai multiplicar por 2. 55,8 vezes 2 deu 111,6. Fatality. Essa é a quantidade de soluto que a gente consegue dissolver em 200 gramas de água. Só que nós adicionamos 150 do soluto. 150 foi adicionado, aqui ó, menos 111,6, significa que sobra 38,4 sem dissolver. Sem dissolver é corpo de fundo, é precipitado, é corpo de chão. Então, esse sistema, com certeza, ele é heterogêneo. Beleza? Então, a nossa 01, ela está totalmente certa. Vamos para a 02. Pessoal, 02. A massa de MgCl2, que é o cloreto de magnésio, não dissolvida é 38,4? Perfeito. A gente fez essa conta na 01, confirma aqui na 02. 02 também está correta. A solução obtida é insaturada? A 04 ela está falsa. Ela não é insaturada. Ela é saturada com corpo de fundo. 08. Aquecimento da mistura modifica a solubilidade do sal. Gente, eu citei agora há pouco que a temperatura ela muda sim a solubilidade do soluto. Se o meu soluto por acaso for um gás, tipo água com gás, refrigerante, além da temperatura, a pressão também pode mudar o coeficiente de solubilidade, pode mudar o quanto é dissolvido. Beleza? Então, essa foi a questão 1. Vamos para a questão 2. Vamos lá, questão 2. Gente, a questão 2 diz assim. O gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade. Pronto. O gráfico abaixo indica as curvas de solubilidade de 4 diferentes sais. Dentre esses sais, qual é aquele que apresenta a maior solubilidade? Em 40 graus. Então é bem simples, ó. Veja que eu tracei uma linha exatamente em 40 graus, aqui, tudo bem? Uma linha de ali, ó, bem aqui, ó, você vai notar aí, ó, 40 graus. E ele está perguntando qual é o que apresenta a maior solubilidade. É a curva que está mais em cima, aqui está mais alta. Aqui está mais alta, no caso é o NaClO3. Letra certa, letra A. Caso ele questionasse para vocês qual é o soluto de menor solubilidade nesta temperatura de 40,
seria então o NaCl, é o cloreto de sódio. Veja, é a curvinha roxinha, é a que está mais embaixo. Então, quanto mais abaixo, mais embaixo é a curva, menos solúvel é o soluto nessa temperatura. Quanto mais em cima, mais solúvel é o meu soluto. Beleza? Continuando então, questão 3. Aqui é a questão 3, deixa eu tirar o videozinho aqui. Isso, perfeito. A curva de solubilidade da substância nitrato de potássio dissolvida em 100 gramas em água em função da temperatura é mostrada abaixo. Se tivermos 40 gramas de água em 50 graus, qual é a massa de nitrato de potássio que vai ser dissolvida? Pessoal, o exercício forneceu uma temperatura. Procura a temperatura no gráfico. Ó, eu já mostrei aqui, ó. O exercício, ele não traz essas duas setinhas em laranja que estão aí na imagem. E eu já adicionei aí. Significa que aqui em 50 graus, veja bem, aqui, ó, que seria os 50 graus, você pega, sobe, vai até a curvinha azul, depois vai pela esquerda até o eixo Y. Ali, pessoal, essa setinha, ela está entre 50 e 100 gramas. Está acima daquele pontinho do meio, que seria o 75. Bom, eu sei qual é o valor, que é 84, mas você poderia colocar valor aproximado, tá? 80, até mesmo 75 daria um valor bem aproximado. Então, assim, eu sei então que nessa temperatura, 84 gramas do meu soluto, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Eu tenho 40 gramas de água. X é a quantidade de soluto que eu posso dissolver. Faz a regrinha de 3. Fica 100 vezes x igual a 84 vezes 40. O 100 que está multiplicando x vai passar dividindo, que é o que está escrito aqui na terceira linha em azul. Tá bom? Fica 84 vezes 40 dividido por 100. Vai ficar 3.360 dividido por 100, que é igual a 33,6 ou 33,60. Beleza? Está respondendo então essa questão, alternativa letra C. Muitos utilizaram e utilizam o 75 como um valor aproximado. Se eu não me engano, quando utilizo o 75 vai dar algo em torno de 30 gramas, que aproximadamente vai dar a letra C. Beleza? Essa foi a questão 3. Vamos para a questão 4. Questão 4. Aqui na questão 4, 6 soluções aquosas de nitrato de potássio, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de potássio não se dissolveu completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade em função da temperatura. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados. Então, veja lá, tem o gráfico aí com vários pontinhos. A pergunta é, a partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há possibilidade de precipitado são... Pessoal, os dois pontos que estão abaixo da curva representam soluções insaturadas. Ou seja, eu posso dissolver ainda mais soluto em uma certa quantidade de água. Os dois pontos que estão exatamente na curva, o ponto 2 e o ponto 4, representam soluções saturadas sem corpo de fundo. Olha que loucura. O ponto 1 e o ponto 3 representam as soluções em que existe a possibilidade de precipitação. Eles estão acima da curva, ou seja, eu estou dissolvendo mais do que eu posso. Seriam soluções supersaturadas. Quando eu, então, fazer alguma agitação mecânica nessa solução supersaturada, precipita tudo que está em excesso. Então, é o sistema 1 e o sistema 3. Letra B é a nossa alternativa certa. Beleza? Vamos, então, para a questão 5. Questão 5, deixa eu colocar aqui a minha imagem aqui no cantinho. Vamos padronizar ela aqui nesse canto. Beleza? Questão 5. Deixa eu ver quanto tempo já tem aqui. Beleza, 9 minutinhos. Então, eu vou trabalhar aqui a questão 5 com vocês e os outros exercícios no próximo vídeo. Observe o gráfico abaixo e analise as afirmativas de 1 a 4. Se acrescentarmos 250 gramas de nitrato de amônio NH4NO3 a 50 gramas de água a 60 graus,
obteremos uma solução saturada com um corpo de fundo. Gente, 60 graus, ele deu a temperatura. Vai no gráfico e procura 60 graus. Por incrível que parível, eu já deixei destacado aqui os 60 graus. Beleza? Se você olhar aqui no desenho, pega os 60 graus, sobe até na curva do nitrato de amônio, lá em cima. Pega, depois que você chegou na curva, vai no eixo Y. De novo, essa imagem não mostra qual é o valor exato. Está entre 400 e 500. Já passou da metade, certo? Nas minhas contas, eu utilizei 490. Como não chega no 500, se você utilizar 480, 460, tá perfeito, tá bom? Se você chegar no 500, aí vai dar errado. Quem está com essa lista impressa, fica até mais fácil de olhar que não vai chegar no 500. Beleza? Então, ó, vamos fazer uma regrinha de 3 para ver se tem corpo de fundo, corpo de chão. Traçando a minha setinha até o eixo Y, então eu concordei para mim mesmo. É fácil concordar comigo mesmo, né? Que 490 gramas eu posso dissolver em 100 gramas de água, que é essa regra de 3 que está em azulzinho. X gramas do soluto eu consigo dissolver em 50 gramas de água. Fazendo a regrinha de 3, X vai ser igual a 245 de nitrato de amônio, certo? Como adicionou 250 gramas, forma-se então um corpo de chão. Gente, quanto que vai formar de corpo de chão? Vai formar o seguinte, 250 menos o 245, sobra então 5 gramas aproximadamente, beleza? Então a primeira, ela está correta.